A sabedoria de Salomão, o rei mais sábio de Israel. Desde os tempos antigos, os reis foram admirados por sua força, poder e habilidades militares. Mas entre eles, houve um rei que se destacou por uma qualidade diferente, sua incomparável sabedoria. Hoje vamos mergulhar na história de Salomão, o homem que governou Israel com um entendimento divino e cuja fama ultrapassou fronteiras. Salomão foi mais que um rei. Ele foi um símbolo de justiça, prosperidade e sabedoria, mas também um exemplo das fraquezas humanas. O grande rei Davi, que havia unificado Israel e derrotado muitos inimigos, sabia que seu tempo na terra estava acabando. A questão de quem assumiria o trono após sua morte era motivo de tensão no reino. Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi, já se considerava o sucessor natural. Mas não era esse o plano de Deus. Davi, guiado pela promessa de Deus e com a certeza de que a paz era o futuro de Israel, escolheu Salomão, seu filho mais novo com Batseba, como o próximo rei. A sucessão ao trono não foi fácil. Salomão enfrentou desafios internos, incluindo a rebelião de seu meio-irmão Adonias, que tentou tomar o trono para si. Com sabedoria e o apoio de seu pai, Salomão consolidou seu poder e foi ungido como o terceiro rei de Israel. Ele sabia que tinha grandes responsabilidades pela frente. Apesar de ser jovem e inexperiente, Salomão tinha plena consciência do peso de sua nova responsabilidade. O povo de Israel era numeroso, e administrar um reino tão vasto exigiria mais do que ele poderia oferecer por conta própria. Foi então que, em uma noite, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho e fez uma oferta extraordinária. Peça o que quiser, e eu lhe darei. Salomão poderia ter pedido riquezas incontáveis, vida longa ou a derrota de seus inimigos. Mas o jovem rei fez algo que surpreendeu até os céus. Ele pediu sabedoria. Sabedoria para governar com justiça, para discernir entre o bem e o mal e para ser um líder digno do povo de Deus. Ele disse: Senhor, concede-me um coração compreensivo para julgar teu povo e discernir entre o certo e o errado. Deus, satisfeito com o pedido de Salomão, não apenas concedeu a ele sabedoria, mas também prometeu riquezas, honra e uma vida longa, desde que ele seguisse seus mandamentos. Assim, o rei Salomão recebeu um dom divino que o tornaria famoso em todo o mundo antigo. A sabedoria de Salomão logo seria colocada à prova em uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Duas mulheres se apresentaram ao rei, trazendo um caso que parecia impossível de resolver. Ambas afirmavam ser a mãe de um bebê, e não havia testemunhas ou evidências claras para provar quem dizia a verdade. Em um ato de profunda percepção, Salomão ordenou que o bebê fosse dividido ao meio com uma espada, para que cada mulher recebesse metade da criança. Foi uma solução radical e inesperada, mas que rapidamente revelou a verdade. A verdadeira mãe, em um gesto desesperado de amor, implorou ao rei que desse a criança a outra mulher, contanto que ela pudesse viver. Com isso, Salomão soube imediatamente quem era a verdadeira mãe e entregou o bebê a ela. Este julgamento não apenas demonstrou a sabedoria divina de Salomão, mas também solidificou sua reputação como um rei justo e sábio, capaz de resolver até os casos mais difíceis. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo antigo. Além de sua sabedoria, Salomão também é lembrado por uma das maiores realizações de sua vida: a construção do Templo de Jerusalém. Este templo seria o coração espiritual de Israel, o lugar onde a Arca da Aliança seria abrigada e onde o povo de Deus poderia se reunir para adorar. Davi, seu pai, havia desejado construir o templo, mas Deus havia designado Salomão para essa grande tarefa. Salomão não poupou esforços. Ele convocou os melhores artesãos e trabalhadores de todo o reino e importou materiais preciosos de terras distantes. O templo foi construído com cedro do Líbano, ouro refinado e pedras cortadas com precisão. Foi uma obra monumental que levou 7 anos para ser concluída. Quando o templo ficou pronto, Salomão realizou uma grande cerimônia de dedicação. Ele ofereceu sacrifícios e orou ao Senhor,
pedindo que ele abençoasse aquele lugar e estivesse sempre presente com seu povo. O Templo de Salomão se tornou um símbolo de união e fé em Israel. A fama de Salomão ultrapassou as fronteiras de Israel. Reis e rainhas de terras distantes ouviram sobre sua sabedoria e riqueza, e um dos encontros mais célebres foi com a rainha de Sabá, uma governante poderosa que veio do sul da Arábia. Intrigada pelas histórias que ouvira, ela viajou para Jerusalém para testar a sabedoria de Salomão e confirmar se o que se dizia sobre ele era verdade. Ao chegar, a rainha de Sabá foi recebida com grande hospitalidade. Ela fez inúmeras perguntas a Salomão, buscando testar sua sabedoria. Ele respondeu a todas com facilidade e discernimento, deixando a rainha maravilhada. Ela ficou impressionada não apenas com a sabedoria de Salomão, mas também com a organização do reino, o esplendor do palácio e a devoção de seu povo. A rainha declarou: "Tudo o que ouvi em minha terra sobre sua sabedoria e riqueza é verdade, mas nem a metade me foi contada." A visita da rainha de Sabá não foi apenas um evento diplomático, mas também um reconhecimento da grandeza do reinado de Salomão. Ele se tornou um exemplo de sabedoria e prosperidade para todo o mundo. Apesar de ter começado seu reinado com grande sabedoria, reverência a Deus e uma busca por justiça, os últimos anos de Salomão foram marcados por um triste declínio espiritual. Um dos maiores pontos de sua queda foi o relacionamento com suas muitas esposas. Salomão casou-se com 700 mulheres e teve 300 concubinas, muitas das quais eram princesas estrangeiras, oriundas de nações como Egito, Moabe, Amon, Sidom e Et. Esses casamentos não eram apenas alianças políticas. Eles trouxeram influências culturais e religiosas que foram, com o tempo, corrompendo o coração de Salomão. Embora o rei fosse o escolhido de Deus para governar Israel, sua sabedoria e discernimento começaram a ser ofuscados pelo desejo de agradar suas esposas, que praticavam cultos a seus próprios deuses. O amor de Salomão por essas mulheres o levou a permitir que elas trouxessem suas religiões para dentro de Israel, uma violação direta das leis e alianças que o próprio Deus havia estabelecido com o povo israelita. Influenciado por essas esposas, Salomão cometeu um grande erro. Ele permitiu a construção de altares e santuários dedicados a deuses estrangeiros dentro das fronteiras de Israel. Esses altares estavam localizados em colinas ao redor de Jerusalém, onde os povos vizinhos faziam sacrifícios e cultos pagãos. Era um completo desvio do caminho que ele havia seguido no início de seu reinado, quando dedicou o grandioso templo de Jerusalém ao Deus de Israel. Agora, o mesmo Salomão que construiu o templo permitia cultos a ídolos, algo abominável aos olhos de Deus. A tolerância de Salomão para com essas práticas pagãs acabou enfraquecendo a devoção de Israel ao Senhor. O povo começou a se desviar, participando dos cultos estrangeiros e sacrificando em altares pagãos. As práticas idólatras, como o culto a Moloque, que incluía sacrifícios humanos, especialmente de crianças, eram um completo contraste à fé em Yahvé, o Deus de Israel. O reino que uma vez fora tão abençoado e próspero por seguir os caminhos do Senhor, começou a sofrer com as consequências dessa apostasia. Em resposta à desobediência de Salomão, Deus se manifestou mais uma vez, mas dessa vez não foi para abençoá-lo ou guiá-lo como no início de seu reinado. O Senhor estava indignado com a idolatria que havia se espalhado em Israel sob o governo do rei. Ele advertiu Salomão de que seu reino não permaneceria intacto para sempre. Deus prometeu que, por causa da desobediência de Salomão, o reino seria dividido após sua morte. Essas palavras soaram como um aviso severo. Embora Salomão continuasse a reinar até o fim de sua vida, o preço de sua infidelidade e idolatria seria pago por seus descendentes. O reino unido e próspero que seu pai Davi havia construído e que Salomão havia herdado seria partido em dois. Apesar da advertência de Deus, Salomão continuou em seu caminho. Talvez cego pela própria riqueza, poder e pelos prazeres que o cercavam, ele não conseguiu voltar totalmente ao Senhor como havia feito em sua juventude. As glórias de seu reinado ficaram manchadas por essa queda espiritual.
Embora ele tenha permanecido no trono até sua morte, o coração de Salomão já não era o mesmo. Sua sabedoria, que antes o tornava o mais admirado entre os reis, agora estava obscurecida pela idolatria e o esquecimento dos mandamentos de Deus. Após a morte de Salomão, as palavras de Deus se cumpriram. Seu filho Roboão assumiu o trono, mas logo enfrentou revoltas e divisão entre as tribos de Israel. O reino, que antes havia sido uma potência unida e próspera, foi dividido em dois. O reino de Judá, ao sul, governado pelos descendentes de Davi, e o reino de Israel, ao norte, governado por Jeroboão, um antigo servo de Salomão que se rebelou contra a dinastia davídica. Essa divisão marcou o início de séculos de instabilidade, guerras internas e, eventualmente, a queda de ambos os reinos. A unidade e a glória que Davi e Salomão haviam estabelecido se desintegraram devido à desobediência e idolatria. Salomão, que havia começado seu reinado como o rei mais sábio e justo de Israel, terminou sua vida vendo o preço de seus erros se aproximar. Apesar de sua queda, o legado de Salomão perdurou. Sua sabedoria é lembrada até os dias de hoje através dos Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, livros que ele supostamente escreveu. Suas realizações arquitetônicas, especialmente o Templo de Jerusalém, foram marcos na história de Israel. No entanto, sua história serve como um poderoso lembrete de que mesmo os mais sábios e poderosos podem cair quando se afastam dos caminhos de Deus.